Graças a Deus, vocês me ouvem? Maravilha. Bem, Senhor Jesus, oramos a Deus e pedimos revelação da Tua Palavra. Dá-nos luz, rema, palavra revelada que nos traduz o Teu Espírito. Revela-nos o Teu Espírito. Guia-nos por meio das Escrituras para que sejamos transformados e andemos, ó Deus, como igreja do Senhor. Aqui em Corinto, aprendendo a ser igreja, corpo e família de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: sejam meus imitadores, Paulo está dizendo, como também eu sou imitador de Cristo Jesus. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça de toda esposa, o cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça. Pois é como se estivesse rapada. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Paulo estava falando aqui a respeito do uso do véu. E aqui existe uma figura literal e uma figura simbólica. Paulo está falando sobre autoridade. Paulo está falando sobre governo. Então existe a tradição de que a mulher usasse o véu. A mulher usava o véu, que significava submissão. O véu diz respeito a ter uma cobertura, ter um governo sobre a sua vida. Paulo está dizendo, olha, Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, todos estão em uma linha, estão alinhados debaixo de autoridade. Posso estar instruindo de que todo governo, ele precisa, todas as pessoas, na verdade, está falando a respeito da igreja, precisa estar debaixo de autoridade, de governo, de uma direção profética, ok? Não há essa independência, existe autonomia, mas não independência. E Paulo está dizendo, olha, as mulheres estejam sujeitas, submissas ao seu marido, não na posição de quem governa. Pois é desonroso para o homem, olha o que ele diz assim, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Ou seja, o homem não vai usar o véu, mas sim a mulher, porque ela está debaixo desse governo do marido, assim como Cristo está debaixo do governo de Deus, assim também a igreja deve estar debaixo do governo de Cristo. Você percebe? É uma linha de autoridade, é uma linha de governo. E Paulo está dizendo, irmão, você deve andar, primeiro, a forma que a igreja deve ser, debaixo de autoridade. Ninguém pode fazer as coisas proceder de forma independente. Todavia no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Paulo está dizendo que precisa haver, nessa comunidade dos santos, da igreja, um reconhecimento de autoridade mútua. Paulo está dizendo que ninguém deve estabelecer a sua vida de forma independente. Nós estamos sujeitos a Cristo. Cristo está sujeito a Deus. E aí ele faz uma analogia, assim como a mulher está sujeita ao homem. Ele diz, olha, debaixo, e tem sobre a sua cabeça o quê? O véu, o uso do véu, que simbolizava então o governo
e autoridade. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Pois o cabelo comprido foi dado à mulher como um manto. Mas se alguém quiser polemizar a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Paulo está recomendando à igreja de Corinto, então, que todos os irmãos precisavam estar sujeitos ao governo de Cristo. Assim como a igreja está sob o governo de Cristo, assim como Cristo está sob o governo de Deus. E ele faz uma analogia, assim como a mulher está sob o governo, a autoridade do homem. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Posso dizer, irmãos, os cultos de vocês estão piorando, vocês estão piorando cada culto que vocês fazem. Olha o que Paulo estava instruindo a igreja de Corinto. Porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Propriamente aqui, quando Paulo diz que sei que há divisões entre vocês, essa divisão não é que o pessoal os irmãos estavam rebeldes, okay? Querendo dividir a igreja, nada disso. Paulo está dizendo, irmãos, não existe unidade entre vocês. Cada um está buscando seu próprio interesse. Vocês, quando reúnem na ceia, é para partir o pão. O que Paulo está dizendo simbolicamente? A vida de vocês precisa ser em comum. Mas não. Cada um, na vida individualizada. Cada um busca os seus próprios interesses. Você vai ao culto para buscar a bênção para você. E o irmão que se exploda. O irmão que está do lado. É isso que ele está falando. E é interessante porque vocês vão para o culto buscar o seu benefício, cada um pensando em si. Paulo está falando do culto público. Irmãos, cada vez que vocês, imagina, vamos que Paulo estivesse dando uma instrução para nós. Tá? Ok. Irmão, cada quarta-feira que vocês reúnem, vocês ficam pior. Porque chega no culto, cada um se embriaga. É oração para si, é profecia, só quer receber. Ninguém está preocupado com o outro. Vocês estão divididos entre vocês mesmos. Vocês não têm casa para orar, não? Vocês não têm casa para ler palavra, para buscar edificação pessoal? Vocês não têm, não? Porque tem muitas pessoas dentro de vocês que estão fracos na fé. Sabe por quê? Porque ao invés de vocês compartilhar o pão, compartilhar Cristo lá no culto, orar por alguém, entregar uma palavra profética, você cuidar de alguém, cada um está só buscando para si. Você vai no culto para receber uma palavra, você vai no culto para receber uma profecia, você vai no culto só para ouvir ou assistir. Mas ninguém vai para cultuar e partir o pão que é Cristo em favor do seu irmão. Todo mundo quer uma oração para resolver os seus problemas, mas ninguém está preocupado em ser um canal para resolver o problema do outro em Cristo Jesus. E por conta disso, vocês se embriagaram nos seus próprios interesses. Que diria a vocês? Eu vou elogiar vocês dessa maneira? Não. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu. Tá vendo? O pão, partido. O Cristo, partido. Irmão, eu e você precisamos entender que Cristo não é visto quando o pão é comido. Cristo é visto quando o pão é partido.
Isso diz respeito que Cristo só será visto na nossa vida quando a nossa vida for partida em favor do nosso irmão. Agora, no momento que cada um de nós buscarmos os nossos próprios interesses, vivermos uma vida independente, e é isso, por isso que Paulo começa a falar desde lá, vocês não são independentes, vocês estão debaixo de uma autoridade. Vocês não é cada um por si. Eu aprendi do Senhor, interessante porque Paulo disse, né? Eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Recebi de quem? Do Senhor. Paulo estava lá na ceia com Jesus? Antes da morte de Jesus. Paulo estava lá? Não. Como é que Paulo aprendeu? Eu recebi do Senhor o que também transmiti. Tem muita coisa, irmãos. Tanto é que Paulo teve 14 dias no céu, né? E ouviu coisas indizíveis. Paulo relata isso. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que transmiti a vocês. Na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu o pão, partiu a vida e disse, isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Esse é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando comerem deste pão, pão inteiro ou pão partido? Pão partido. Beber do cálice. Cálice exclusivo, cálice compartilhado. Cálice compartilhado. Você percebe? A vida de Deus, ela é uma vida compartilhada. Não tem como nós chegarmos à plenitude da graça de Deus, da expressão de quem Jesus é, através de uma vida independente. Não tem como. Paulo continua dizendo, 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Peraí, quantas vezes, e aqui talvez alguns podem manifestar aqui e dizer, né, eu ouvia isso, todo aquele que comer o pão e beber o cálice de modo indigno será culpado de pecar contra o Senhor, contra o corpo e o sangue do Senhor. Para nós, isso foi ensinado há muito tempo, que tu não podia estar em pecado, tu não podia ter um pecado. Então, por exemplo, assim, se você teve um pecado durante a semana, e aí na semana é ceia, você estava todo acusado. Não, quer ver jovenzinho que estava relacionando. Às vezes nem era isso. Mas, na ceia, na hora da ceia, aí parecia santo. Então, olha só. Portanto, aquele que comeu o pão indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Então, o que nos é ensinado? Que se a gente pecasse, e se a gente bebesse o cálice, o começo do pão, e tivesse em pecado, seria condenado. Mais condenado ainda, nós já estávamos condenados. Imagina, olha o problema. O cara que estava relacionando, por exemplo, um relacionamento, estava lá namorando, por exemplo, coitado. Porque quando o cara se abstinha de comer, os irmãos já davam uma olhada assim. A ceia era isso, era para ver quem está bem e quem não está bem com Deus. Aí quem bebia e comia, estava legal. Mas quem não, é porque estava em pecado. Aí os irmãos fica bebendo a ceia, mas de olho aberto, assim, né? Bebendo a ceia para ver quem tá e quem não tá. E o coitado, se ele é jovenzinho e tá relacionando, não tem, já sabe que bagunça que ele fez. Irmão, era uma condenação. Sendo que, esses dias eu ouvi isso. Pessoas que foram convidadas para estarem conosco souberam que era um culto de ceia. E aí as pessoas disseram assim, não, então eu não vou nessa semana. Eu vou na semana que não tiver ceia. Você acredita nisso? Sim, porque a pessoa... não, porque vai ter menos condenação ou mais condenação se não for ceia. Olha o que se tornou a ceia para as pessoas.
por conta do ensino errado. Só que olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, a instrução dele, irmãos, a vida de vocês não é uma vida independente. Vocês não podem viver uma vida independente. Porque uma vida independente é aquele que não discerniu o corpo de Cristo. Se você vive uma vida, você vai no culto, ele começa falando isso, você vai para se embriagar, para buscar só palavra para você, você só recebe, você não dá, não entrega, não parte Cristo, você não vive uma vida doada, você não discerne que a vida precisa ser compartilhada em favor do outro, é você doando a sua vida em favor do seu irmão, cuidando, dando palavra, sendo usado por Deus para ser um canal de vida na vida do seu irmão. Se você não discernir o modo de ser, que é a modo de viver, quando você está comendo pão, partindo pão, comendo pão e bebendo o cálice, você está fazendo isso de modo indigno. O que é um modo indigno? Você está fazendo isso sem discernir a ceia do Senhor. Você bebe do cálice e come do pão, mas você não entende que a vida é partida, que o pão é partido. Jesus não comeu o pão inteiro, ele partiu o pão, é Cristo partido. Que é o pão? Cristo partido. Então ele estava dizendo, irmãos, se vocês fazem isso sem discernir qual é o fundamento da ceia, o princípio, vocês estão comendo para sua própria condenação, porque vocês estão fazendo algo que é só um protocolo sem discernimento. E isso, ao invés de trazer bênção para a sua vida, está limitando você de ser participante da unção, da bênção, da graça que flui no corpo de Cristo. O modo é indigno, não está dizendo que a pessoa é digna ou indigna, porque não há um digno sequer, não há um justo sequer na terra. Então, sabe, muitas vezes tinha essa coisa de, não, eu vou procurar me resolver para depois beber a ceia. Bom, não, mas aí não precisa. Se alguém vai se resolver sem beber a ceia, não precisa. Se alguém resolver a sua vida sem Cristo, primeiro que já não resolve, né? Mas aí não precisava dele. Não precisa de Cristo. Portanto, Paulo aqui está dando instrução, dizendo, irmãos, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor de modo indigno, é um modo indigno, não é a condição da pessoa, é o modo que ela faz. Portanto, quando você estiver participando da ceia, saiba que a ceia está apontando para algo espiritual. Está dizendo, irmãos, a vida de vocês não é uma vida independente, não é uma vida segregada e não é uma vida isolada. A vida de vocês é uma vida compartilhada. E todo aquele que vive uma vida isolada, independente e não está participando do corpo, está carregando condenação para a sua vida. Você percebe isso? Não adianta beber ceia e ter uma vida isolada. Entendeu? É isso que Paulo está falando. Os irmãos bebiam a ceia, mas a vida deles não era compartilhada. O pão não é o pão partido, Cristo partido, a vida em favor do outro. Não, é cada um por si. Por isso que Paulo diz, olha, então, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Examine se esse procedimento que você está fazendo, se tem revelação do que é. Examine, perceba. O que nós achávamos que era? Que nos ensinava, que é para examinar se tinha pecado em nós. Irmão, não precisa nem vasculhar muito. Não precisa nem puxar o calendário muito para trás, não. Só questão de uma meia tarde, no máximo um dia, assim, você já consegue uma meia dúzia de pecadinho. Era assim, se percebe? Então, examine cada um a si mesmo. Então, nós ficava assim, examinando. Meu Deus, eu briguei com o pai, meu Deus, fiz aquilo lá, nossa, mas... Aí, estou em pecado. Então, não posso beber a ceia. Estou indigno. Essa semana eu estou indigno. Mas, irmão, na semana que nós estava bem, meu irmão, aí nós ia para acusar quem não estava. Aí nós ia beber de olho aberto,
Nós ia beber a ceia de olho aberto para ver quem tá em pecado, porque nós era santo. Agora nós estamos merecendo Deus. Aí você imagina uma praguinha dessa, querendo merecer coisas de Deus, porque aí nós estava sem pecado, calcula. Essa semana eu fiz tudo certinho. Esse mês aqui foi irretocável. Esse mês aqui, irrepreensível. Aí Deus, agora eu mereço. Eu mereço. O Senhor tem que me dar, porque eu cumpri tudo. Imagina. É assim. Só que na semana no mês que nós estava ruim, imagina. Só que interessante, né? A nossa, tradicionalmente, era ceia uma vez por mês. Paulo diz que é para beber a ceia toda vez que reunir. A gente nem bebe todos. No mínimo, nós garantimos no GC, né? Uma vez por semana a gente reúne. Mas, irmão, era encontrar para beber a ceia. Porque a ceia está apontando para algo espiritual. Está dizendo, irmãos, a vida de vocês não é isolada. A vida de vocês não é independente. Você não é independente. A sua vida é compartilhada. Você não é alguém chamado para viver embriagado, ficar embriagado buscando sua bênção para si. Por isso, irmão, que os nossos cultos públicos, a gente não vai para receber oração, a gente vai para orar. Eu já falei sobre isso. E outra, às vezes a gente pega ora por visitantes, ora por aqueles que estão chegando. Mas meu irmão, bom, tu vê ele no GC. Daí você ora com ele lá. Aí come em casa. Ok? Aí, ok. Tá, tem um dia que você tá precisando. Óbvio. Mas senão a gente perde a gente não discerne, é isso que o Paulo está dizendo, não discerne o corpo de Cristo. E cada um vive para buscar os seus próprios interesses. Então a gente vai no culto que é para ouvir uma palavra poderosa para ver se aguenta até quarta-feira que vem. É de quarta em quarta. A gente veio para ver se sobrevive até o final de semana. Daí a gente dá uma bagunçadinha no final de semana, tá desanimado na segunda, terça tá se arrastando, e quarta-feira esperando de nós receber mais um pouco de perdão, confessar mais uns pecados e sobreviver até quarta-feira, até que Jesus venha. Você percebe? Irmão, é um desânimo. É uma tristeza a vida de gente que anda debaixo de acusação. Me ajuda aqui, quem mais? Quem em algum dia? Eu sei que muitos aqui, você nasceu na graça de Deus, você está navegando no oceano do Espírito aí, você não conhece isso. Mas tem uns aqui que conhecem. Cadê os que conhecem isso, que já viveu debaixo de uma pitimbeira dessa? Aí, ó o Brian lá. Paulo. Escreva aí, escreva. Você já deixou de beber umas ceias, né? Certo? Durante a vida toda bebeu umas 2 vezes só. Toda a vida estava condenado. Aleluia. Eu aí, tá vendo? Ó, o Bruno. Eduardo da Terra já, pastor, olha aí. Muito, pastor, tá vendo? Por conta disso. Muitas vezes. Eu, um olho aberto e outro fechado para cuidar dos irmãos. É isso aí. Então, assim, você imagina os irmãos aí sempre acusados. Sempre tinha pedido de perdão no dia da ceia, todos os irmãos acusados. É verdade. E deve haver, sim, também, né? Na sua oração, Jesus diz, olha, se você tem algum pedido, alguma coisa, primeiro vai lá com o teu irmão, resolve com ele, depois vem pedir. Mas a questão é, esse pedido de perdão é por conta da acusação. Irmão, eu preciso ter noção de uma coisa. Você já está perdoado. Todos os seus pecados já foram perdoados. Pastor, tá, mas se eu baguncei, não posso pedir perdão? Pode pedir perdão. Mas, na verdade, assuma a consciência do perdão. Na Deus e amor, pecou, não sei, vai pro banco, olha aí. Íamos na frente e pedir perdão, tá vendo? É desse jeito. A pessoa tem que ir lá e pedir perdão publicamente. Só que aí, imagina. Aí tinha uma coisa, vamos lá. Deus até perdoava, mas os irmãos não perdoavam, não. Aí o cara estava acusado, porque fez bagunça. Aí ele pensava assim, cara, tá, se eu beber mesmo em pecado, é para minha própria condenação. Mas assim, eu tô a fim de enfrentar Deus, mas esses irmãos me acusando aqui não tô não. Porque os irmãos não tinham misericórdia. Tá entendendo? É juízo, é fofoca, aí fala o outro, suspeita não sei o que, diz que o filho tu viu que o filho da fulana não bebeu ceia? Eu acho que ele tá namorando com a irmã, com a filha do outro irmão, não sei das quantas. Eles devem estar em pecado, deve estar em pecado. E às vezes tava mesmo, mas às vezes não tava não.
E aí é fofoca e cada um bisbilhotando a vida do outro para ver quem está em pecado, quem não está em pecado. Não, a nossa questão não é meditar no pecado, a nossa questão é meditar na justiça. Hoje nós olhamos para o sangue de Cristo para ter a consciência de que nós já fomos perdoados. É esse sangue que me faz justo. Por isso que se alguém está em pecado, aí mesmo que eu mando você, o pastor me endoidou. Não, agora estou fazendo certo. O cara acabou de pecar, vai lá, pega o cálice, pega o pão. Irmão, até quando? Pastor, eu estou profanando. Não, eu estou santificando. É para tu entender que você é justiça em Cristo Jesus. Que você é parte dele. Que você foi salvo, você foi perdoado. O sangue dele agora corre em você. Você percebe isso? Paulo diz, quem come e bebe sem discernir isso, olha, não ia nem no culto, claro. A pessoa não ia no culto, não tomava ceia, imagina a vergonha. Mas na semana, o pior é que na semana que achava a pessoa, ou no mês que achava que estava tudo bem, irmão, era juízo para todo mundo, porque agora nós estamos em paz com Deus. Essa semana eu estou merecendo. Aí o orgulho lá em cima. Né? Portanto, Paulo diz, olha o que eu acho, olha só, 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Paulo diz que este é o motivo de ter muitos fracos e doentes na igreja. O quê? Não discernir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não discernir a vida compartilhada. É por isso que tem muita gente que está faminto, enquanto gente está embriagado. Os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam indo para a ceia, voltando caindo. Quando voltava para casa, estavam caindo de tanto beber vinho. Os irmãos estavam fastiados de tanto comer. Passando na farmácia, pegando um sal de fruta e um Epocler. Para ver se dá uma resolvida. Por quê, irmão? Porque cada um achava que ia para a ceia para comer para o seu próprio interesse. E Paulo agora está dizendo, sabe por que tem muitas... Pastor, mas hoje eu como só um pedacinho de pão e um pouquinho... Não é sobre isso. É sobre a vida ser compartilhada. Se nós vamos para o culto, imagina o seguinte, nós vamos para beber de Cristo, para comer de Cristo, só para nós, a gente vai voltar embriagado para casa. E na próxima semana, e mais uma semana, mais uma semana, mais um dia, mais palavra. Ai, que maravilha, mas eu não entrego nada. Mas eu não entrego nada, eu não dou nada, eu não parto pão, eu só como pão. Mas Cristo não é visto. Cristo não é visto no pão inteiro. Cristo é visto no pão partido. Isso diz respeito à nossa vida. A sua vida Cristo só pode ser visto na sua vida se você compartilhar a sua vida em favor do outro. Não buscar os seus próprios interesses. Isso que muda tudo. Isso muda tudo. Isso é ser igreja. É você usar a sua vida em favor do outro. É você, ao invés... Você está precisando de oração, mas você está lá orando pelo outro. Você está precisando de uma direção profética, mas você está lá abrindo sua boca para profetizar na vida do outro. Você está precisando de cura, mas está lá orando para o outro ser curado. Sabe o que é isso? Pão partido. Aí Cristo é visto na sua vida. Aí tem gente que é curada quando não é quando recebe uma oração de cura. É quando está orando para o outro ser curado. Você percebe? Paulo está dizendo, sabe por que tem muita gente fraca na fé? Porque não discerniram o corpo de Cristo. Essa é a razão, irmãos. O Paulo está dizendo que a razão de ter muita gente fraca e doente no meio da igreja é porque não discerne o pão, não discerne a ceia do Senhor. Olha que profundidade isso. E aí Paulo diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, cada um lá com a vida independente, lá comia, cada um resolvia assim e ia embora. Paulo está dizendo, irmão, você não entende que a vida é compartilhada? Então espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma, hein? Se alguém estiver com fome, coma onde, irmão? O que está escrito aí? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma, hein?
Casa. Se alguém quiser oração, vai aonde? Ora onde? Casa. Olha que loucura isso. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções quando visitar você. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode pedir uma oração no culto? Claro que não. Óbvio que você pode. Mas se você não discernir o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, eu e você, a gente vai ficar embriagado. E Cristo nunca vai ser visto no nosso meio. E por conta disso, por não discernir isso, a gente vai ser fraco e doente espiritualmente. É isso que Paulo está dizendo. Quem não discernir o que é o ato simbólico de partir o pão e beber do cálice, que Jesus fala, essa é minha vida. Esse é o meu corpo em favor, partido em favor de vocês. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Aí nós estamos bebendo o sangue de Cristo, comendo o corpo de Cristo. E ok, e a nossa vida? Para ser uma expressão de Cristo, e a nossa vida? É só isso? É aquele suco, é aquele vinho que faz diferença na nossa vida? É um pedaço de pão? Não, isso simboliza, significa algo. Se eu não discernir, eu estou fazendo isso comendo de modo indigno, sem discernimento. Se isso não nos incomoda, se o que recebemos não colocarmos em prática, estaremos nos tornando crentes obesos. Comemos e nunca estaremos satisfeitos. Sempre é obesidade gospel, obesidade espiritual. O estômago alargado, que quanto depois bota um caminhão de comida, é pouco, ele está com fome ainda. Então nada é suficiente, tem que agradar mais, tem que ter mais, e aí ele vai buscar, não está resolvido. Pastor, se o senhor puder ter um acima ali, que eu coloquei uma observação, que eu acho que isso talvez nos defina como igreja também, sabe? Creio numa igreja poderosa, quando todos nós tivermos a consciência que precisamos dar frutos nos lugares onde o Senhor nos inseriu. Trabalho, exato. Clamarmos para essas pessoas às quais o Senhor nos permitiu conviver. O problema é quando o Cristo é só para nós e nos tornamos infrutíferos. É isso aqui. Irmãos, o Evangelho é isso aqui. É a nossa vida em favor de alguém. Isso é aqui Cristo será visto. Senão a gente se tornou o quê? Religioso. Que a gente vai numa sinagoga, mas não compartilha a virtude de Cristo. O que é Cristo em vós? Irmãos, a nossa vida, o alvo, o objetivo, o fim da nossa vida não é a salvação. A salvação é o início. A salvação é o início. A gente não está aqui agora mais buscando ser salvo, a gente já foi. Agora é Jesus o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora é o governo. É quem ele é, o mistério que estava oculto. Agora foi revelado, Cristo em vós. A esperança da glória, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que expressam quem ele é. Então, ok, é muito lindo a gente, Jesus morreu em favor dos nossos pecados, ok. E agora chegou a nossa hora de nos doarmos em favor do nosso irmão, de amar, ser uma extensão, uma tradução de quem Jesus é. E isso não é visto na vida de quem está buscando seus próprios interesses o tempo inteiro. Então eu vou para minha faculdade, eu não prego para ninguém, não traduzo Jesus na vida de ninguém, não oro pela vida de ninguém, eu vou para o meu trabalho, ninguém sabe, eu sou 007, eu sou James Bond Gospel Church, Rema Church. Porque é 007, ninguém sabe o que ele é. Ninguém sabe, é uma coisa secreta, ele é um agente secreto espiritual lá dentro. Pô, agora você já vai ver, eu amo gente que Cristo é visto na pessoa. É uma oportunidade de já estar pregando o evangelho. É uma oportunidade de já estar falando de Cristo. É uma oportunidade de já quer levar a pessoa a ter um encontro com Deus. É isso. Que a vida, ele não está olhando para essa fé, para esse Deus, buscando resolver só a sua. Ele já sabe que já recebeu. Mas tem um monte de coisa que eu quero ainda. Ok, mas e aí você recebe doando. Quem perde, ganha. Na vida partida, no pão partido, quando você cuida daqueles que são de Deus, Deus vai cuidando daquilo que é seu. É isso. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente achar que a nossa vida somos nós que agora temos que correr atrás para resolver ela, a gente não discerniu nada do que é o evangelho. Portanto, a nossa vida
Paulo está dizendo, ó, muitos fracos e doentes, porque não discernem isso. A vida cristã é uma vida compartilhada, é um pão partido. Aí Paulo, olha, ele começa a dizer a respeito, primeiro, né, do uso do véu, né? Irmão, você tem uma cobertura espiritual, você tem uma autoridade, um governo, não é independente. Ele começa o capítulo falando isso, não é independente. E aí ele termina falando então a respeito do discernimento, do modo que cada um o modo que cada um interpreta, o modo que cada um interpreta o que é a ceia do Senhor. E aí, no capítulo 12, olha só nessa sequência, agora ele fala dos dons espirituais. Sim, porque se a vida é compartilhada, se a vida é doada, cada um, Deus deu dom. A pessoa diz, não, mas olha só, como eu vou ter a vida compartilhada, mas eu não sou um pastor? Não, mas eu não sou um profeta. Eu não sei fazer lá que nem o outro fala, eu não sei fazer que nem o outro faz, eu não sou tão ousado como o outro é. Aí Paulo disse, irmãos, cada um tem um dom. No mínimo você tem um. E usando esse dom que Deus deu para você, você vai edificar o corpo de Cristo. Você vai entregar a sua vida em favor do outro. Olha o que ele diz. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Você sabe que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Então, diferentes dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Olha só os dons agora. Palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, fé. Dom da fé. Você percebe? Por isso que eu e você precisa pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero dom, quero palavra de sabedoria. Eu quero palavra de conhecimento. Eu quero o dom da fé. Pelo mesmo Espírito. Há outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito. Há outro, poderes para realizar milagres. Há outro, cuidado, profecia. Há outro, discernimento de Espírito. Há outro, variedade de línguas. Há outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como quer. Então, Paulo está dizendo, irmão, é o mesmo Espírito que deu vários dons. Quando nós olhamos, por exemplo, né, existem alguns dons que eles aparecem mais do que outros. Então, por exemplo, a questão do dom de curar, por exemplo. Né, a pessoa que é usada para orar por alguém, a pessoa ser curada. Isso aparece. Né? Tem um testemunho real ali, visível. Né, um mundo visível. Tem outros que não são tão visíveis assim. Então, por exemplo, uma palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria é uma instrução. Ok, a pessoa vai ali, ouve um conselho, ouve, né? Teve uma palavra de sabedoria, ok, sai, foi edificada, aconteceu algo dentro dela. Mas isso não é muito visível, nem muita gente fica sabendo. Mas é um dom que alguém é usado. Alguém foi usado pelo Espírito através desse dom. O outro, uma palavra de conhecimento. Ou seja, existem algumas pessoas que durante a oração, por exemplo, que está orando, às vezes eu busco isso, por exemplo, estou orando para alguém, estou ali, mas estou pedindo para o Senhor me dá uma palavra de conhecimento a respeito de algo específico dessa pessoa. Né? Ou já teve situações, por exemplo, de eu perceber algo e aí perguntar para a pessoa se aquilo fazia sentido para ela. Então, é uma percepção espiritual, é uma palavra de conhecimento. Sabe aquelas pessoas que a gente tinha, quando a gente era menor, a gente era pequeno, assim, adolescente, a gente tinha medo de algumas irmãs, aquelas irmãs do coque, que tinham um vestidinho que
O primeiro botão arrastava lá nos pés. Aquelas irmãs, a gente apelidava ela de irmã Kodak, porque elas revelavam tudo. Hoje não revela mais, né? Hoje é só imprime as fotos, né? Mas, irmã, olha aí, irmão, as irmãzinhas revelavam tudo. E aí todo mundo tinha medo das irmãs, porque imagina, tá sempre todo mundo debaixo de condenação, sempre todo mundo tem os B.O.zinhos. Aí, as irmãs olhavam, você já baixava a cabeça aqui, ficava no culto assim, se aquela irmãzinha vinha na sua direção, meu amigo, nunca era pro bem. Né? E aí, o que essas irmãs eram? Usar na profecia. Bom, ela falava profecia, mas profecia, a palavra profética, ela traduz uma realidade que já aconteceu no mundo espiritual. É isso que é profecia. Mas essas irmãs, a gente chamava, profeta do Senhor. Não, mas o que Deus dava muito? Deus dá muito. Deus falou, e falou mesmo, porque é palavra de conhecimento. Tá vendo? Por isso, a irmã vinha e diz assim, está acontecendo assim, 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 assim. Tu passou por isso, pensou nisso, naquilo, naquele outro. A pessoa disse, é isso mesmo. O que é isso? Uma palavra de conhecimento. Aí, depois da palavra de conhecimento, assim diz o Senhor. Aí a pessoa começava a profetizar. Então, era uma palavra de conhecimento que te chama a atenção. Palavra de conhecimento, porque ninguém sabe daquilo. Não é pouco comum, muitas pessoas, meu Deus, a pessoa veio e orou comigo exatamente, coisa que eu nunca falei para ninguém. O que é isso? Palavra de conhecimento. Sabe, muitos de nós, irmãos, muitos de vocês aqui, eu ouço testemunho de gente que está chegando e estão dizendo, lá, eu vim no culto aqui, e aí teve um rapaz que orou comigo, ou uma irmã que orou comigo, uma mulher que orou comigo, as mulheres dizem, e aí ela falou tudo, toda a minha vida, tudo que eu estou passando. Talvez você nem saiba disso, mas você, durante a sua oração, Deus deu para você uma palavra de conhecimento. Perceba? Outros é uma palavra de sabedoria, é a aplicação de algo. Não, você vai fazer assim, não. Sabe o que está acontecendo? Assim, 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 e por conta disso assim, e tal. Meu Deus, como que a pessoa conseguiu perceber tudo isso? Palavra de sabedoria. Paulo está dizendo, a muitos foram dados muitos e diferentes dons para edificarem o corpo de Cristo. Mas não tem como você receber sozinho em casa. Irmão, tem como participar de toda essa graça de Deus, Espírito da fé, a palavra do conhecimento, sozinho, em casa? Não tem como. Portanto, quem não anda em comunidade, não tem revelação do que é a ceia do Senhor, do pão partido, a sua vida, ao invés de acumular a bênção da justiça de Cristo, acumula juízo. Porque come e bebe para sua própria condenação, porque toca a vida, a maneira que vive, de modo indigno, sem discernir o que é ser igreja. A pessoa pode dizer o que é ser cristão. Eu sou cristão, ok, mas tu é um membro andando sozinho na rua. Não combina. Portanto, todas essas coisas, Paulo diz, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele as distribui a cada um como quer. Por isso, flua nos dons que o Senhor deu para você. Pastor, eu não sei. Então só começa, perceba aquilo que motiva você, aquilo que inspira você. Sabe? Eu gosto assim de ensinar. Eu gosto muito da palavra, eu anoto tudo e tal, e depois eu sinto com a pessoa, eu gosto de ensinar. Muito bem. Você talvez carregue o dom de mestre. Né? Quando você está orando, eu já sou profético, eu já gosto da presença, eu gosto já de falar coisas que vão acontecer, o Espírito Santo me usa, aleluia, você tem um dom, talvez tenha um dom profético. Né? O outro é inspirado, dom da fé. Né? A pessoa diz, não, vamos lá e tal, e a pessoa tem fé, ela é usada em Deus. Bom, tem o dom da fé. Paulo diz, portanto, irmãos, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. Porque eles não me dão oportunidade, porque eu também já nunca preguei, também já não sou. Percebe? Paulo está dizendo, se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo,
nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha isso. Você, às vezes, que diz assim, não, mas olha só, eu não sou um olho, não, eu não sou um braço, não, eu sou só um dedo, o dedo mínimo, eu sou só um mindinho do pé, que é esquisito. Você já viu? O pé é uma coisa esquisita, é raro achar uns pés bonitos. E às vezes a gente é uma coisa esquisitinha lá, escondidinha ainda, com uma frieira debaixo da unha ainda. A gente é isso, todo esquisito. Mas sabia que o ponto de equilíbrio do corpo, se não tiver um mindinho, o corpo todo perde o equilíbrio? Sabia disso? Tá lá, no menos um membro talvez menos honrado, menos visto, abafado, dentro de uma meia, dentro de um tênis ainda, e suportando uma pressão, quase ninguém vê. Mas Paulo está dizendo que, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Então, irmão, você recebeu um dom. Você recebeu do Senhor. Não despreze o dom que há em ti. Não ache que, porque talvez aquilo que você carrega não é tão visto, ou você talvez nem perceba, acha que não tem. Todos receberam ao menos um dom. Igualmente, os membros em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administrar e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? Será que todos do corpo são mestres? Tem todos o dom de realizar milagre? Não. Tem todos os dons de curar? Também não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Não, quais são os melhores dons? Paulo está dizendo aqui que o primeiro é apóstolo, depois é profeta. Então, de certo, o melhor dom é apóstolo. Não, depende do melhor dom. Para quem está enfermo, qual é o melhor dom? O dom de milagre, o dom de cura. Você percebe? Vai começar vai iniciar uma plantação de igreja, né? Vai começar a igreja ali. Começar. Que dom precisa? Dom de interpretação de língua? Mas que interpretação? Não tem nem gente para profetizar, nem gente para... Primeira coisa, ali precisa o dom apostólico. Esse povo está perdido, é uma confusão, vendo de doutrina, cada um acredita numa coisa. Que precisa? O dom de mestre. Não tem pessoas nenhuma. Um GC, por exemplo, que não cresce. O que precisa, irmão? Eu queria me ensinar agora, mas não tem nem gente para ensinar, irmão. O que precisa? O GC que está há muito tempo que não cresce, precisa de dom evangelístico. Precisa se ativar os evangelistas. Aquelas pessoas que sempre estão conectando com pessoas que chamam, que tal, que carregam essas pessoas. Não somente ele é para inspirar os outros, porque eu acho que todo mundo aqui conhece alguém, né? Sempre lembrando, os dons não é exclusividade dos dons. Todos nós podemos fluir em vários dons.
A questão é que na nossa vida existe alguns que são, a gente tem mais ênfase. Tem mais ênfase na nossa vida. Então, por exemplo, o que você vê de característica? Quer ver? Por 2 minutos aqui. Pensa num irmão aí e sinaliza o dom que você percebe que ele carrega. Dom de evangelismo, dom de mestre, por exemplo, dom apostólico, dom pastoral. Aí o cara não precisa ser pastor, não precisa ter o crachá de pastor. O André, evangelista, muito bem. O André é evangelista mesmo. É isso mesmo. Seu André é evangelista. Isso aí, 2-0 pro André. Vamos lá. No seu GC aí, sinaliza alguém aí rapidamente. Luana, profética e pastoral. Rafaela, evangelista. Verdade. Pastor Israel, apostólico. Lucas é profeta. Pastoral. Pastor, eu acho que tem que nadar um pouco em cada água. Tem que fazer um pouco de coisa. Vamos lá. Dom de servir, dom de serviço. Fábio, Melissa e Angélica proféticos, isso. Vamos lá. Finaliza aí, irmão. Quem você percebe que Fábio profético? Sim. É isso? Nós temos uma meia dúzia de irmãos só na igreja. Vamos lá, todo mundo tem. Quem é que tem o dom de mestre? Que você vê lá no GC que tem dom de mestre? Rodrigo, mestre. Wally, mestre. Isto. Quem no GC? Vila, mestre. Vila. Ana, pastoral. O Jeff tem dom de mestre, gosta da palavra. Isso. O Achai, evangelista. Duda Goulart, servir. Dona Mara, dom do amor. E aí? É o mestre. Vamos lá. Quem são os pessoal pastoral aí? O pastoral é aquele irmão que ele sempre ele tá lá para apacentar, né? Ele tá preocupado. Não é uma preocupação natural, irmãos. Isso não é uma preocupação natural. Ai, meu Deus, como é que a pessoa tá? Não é essa coisa natural, né? É a percepção é um dom mesmo. E tudo para edificação da pessoa no corpo de Cristo. Você percebe? Quem está sempre puxando para cá, ele está percebendo o ambiente, ele vai lá, o fulano, nós precisamos visitar fulano lá, nós precisamos conectar, ele chama para perto, ele quer saber como que a pessoa está, o pastor aí está sempre com cuidado em Deus. Perceba isso, não é motivação natural, que tem gente que reúne, mas reúne porque é amiguinho. Assim como ele reúne com os ímpios. Ele gosta sempre de estar reunindo com coisa e reúne para fofoca. Entendeu? É visando a edificação da igreja. Você perceba. Olha aí. Vamos lá. Ricardo, pastoral. Helena, profético. É Helena? Ó, não vi. Mas vou começar a perceber. Olha aí, os irmãos estão percebendo, ó. A Helena, profético. Nael, pastoral. O Nael, verdade. O Natanael, ele está sempre percebendo os irmãos. E o Nael também é profético. Percebo que o Natanael é profético. Ó, fala aí dos seus irmãos do GC. Olha aí, o Vitor Asmo, o que os irmãos lá quem eu tô vendo aqui, ó. O Franco aí, ó. E aí, vamos ver. É porque às vezes a gente não enxerga, tá entendendo? É aqui que a gente não se enxerga. É porque às vezes a gente não identifica os dons que fluem em nós. E aí é importante os irmãos. Não, mas eu vejo isso aqui na tua vida. Né? Não, eu vejo. Aí ok, às vezes pode ter uma percepção. Quando começam a testificar várias pessoas vendo a mesma coisa. Olha, eu nem percebia isso, por isso que isso ajuda. Né? Vila, pastor e mestre.
Ricardo pastoral, Carla pastoral, Nael pastoral, Angélica mestre, Vitor Asman mestre. Tu que prega quarta-feira, Vitor. Então, Franco evangelista. Aí, Franco. Então, aparece com os visitantes semana que vem, senão nós já vamos trocar o teu dom. Vitor, Mel Markovic, pastoral, a Mel Markovic, eu acho que ela flui também no profético. Melissa Markovic, pastoral, Área Evangelista, Rodrigo Mestre, pastoral. Ok? Então você vai ver, deixa eu ver aqui. Você vai ver, aí tem, irmãos, o dom de servir. Aí, vamos lá, aponta aí, só para nós já avançar um pouco aqui. Dom de servir. Simone servir, Grazi, Alexandre, pastor Natanael, tem dom de servir, Laura. Porque assim, ó, prioritariamente, aí na sua casa, todo mundo faz alguma coisa? Pelo menos deveria. Assim, cada um faz alguma coisa. Mas você vai ver que tem aqueles que eles carregam essa vocação. É a coisa mais expressiva, né, na vida da pessoa. E aí é um dom. Né? Então é diferente, você percebe que é diferente dos demais. Não é só a gente porque faz coisa. Não, é que a vocação. E quando é dom, ele não somente faz, mas ele inspira outros. Entendeu? Quando é dom, e o dom de servir, por exemplo, o dom de servir, ele carrega essa característica. Quem tem um dom de servir, a pessoa faz, ela serve, mas ela inspira outros a fazerem. Ok? Então, César, servir, Amanda, servir, Kathleen, Mateus, ó, importante, Léo Anjos, servir, Amanda, Ingrid, servir, tá vendo? Aleluia, os irmãos no GC vão identificando isso, tá? Então, irmãos, essas semanas aí, eu sugiro aqui, para que no GC, isso que a gente tá fazendo isso aqui, ó, o Jeff também tem o dom de servir. Você vai ver que alguns irmãos carregam dons. Então, tem dons mais expressivos do que outros. Ok, irmão. Heleno, servir. Então, perceba algo. Existem muitas coisas que a gente vai fazer em comum, mas existem irmãos que eles vão fluir no dom, né? E esse dom é para a edificação do corpo de Cristo. Então você vai ver que não está todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas não por isso é menos importante, todos são importantes. Então assuma essa identidade. Imagina um irmão que serve ficar incomodado com quem não serve. Na verdade, ou melhor, ele ficar reclamando porque ele serve. E ele deve ter o compromisso de ensinar outros a servir. Assim como o profeta tem que ter o compromisso de inspirar outros a profetizar. Assim como o pastoral deve inspirar os outros a cuidar de outras pessoas. Amém? Isso não é exclusivo. Não, eu nunca vou trazer ninguém no GC, porque isso não é a minha função, não, é o evangelista. Isso é coisa do evangelista, eu não sou evangelista. Não, irmãos, todos nós. Agora, existem dons que serão mais enfáticos, e Paulo está dizendo isso. Olha, passo agora a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Paulo falou dom de curar, dom de palavra de conhecimento, sabedoria, tem mestre, profeta, dom de milagre, língua, interpretação de língua, tudo isso. Agora, Paulo diz assim, irmãos, dentre todos os dons, eu passo a falar para vocês de um dom mais excelente, o dom mais excelente. E aí Paulo diz assim, se eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Não, falar a língua dos anjos é coisa poderosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um símbolo que retina. Se eu tiver o dom de profecia, o cara profetiza, o cara é cheio de Deus, aleluia. Mas se eu tivesse esse dom de profecia, soubesse todos os mistérios e todo o conhecimento, irmão, saber todo o mistério, todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, isso aqui é coisa poderosa? Sim ou não?
Coisa poderosa. Ainda que eu tivesse todos esses poderes, mas não tiver amor, eu nada seria. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, irmão, eu nunca vi ninguém dando tudo que possuía para os pobres, eu nunca vi, certo? Mas certamente isso ia me surpreender. Alguém dando tudo, irmão, tudo. Pega tudo, dá tudo para os pobres. Paulo diz, ainda que eu servisse ao ponto de dar tudo que eu tenho. Nossa, a pessoa serve, a pessoa dá tudo que ela tem e está em favor de outros. É coisa poderosa isso. Mas Paulo está dizendo, se eu desse tudo para os pobres, tudo que eu possuo, e entregasse o meu corpo para que eu tenha e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Por quê? Porque o amor é paciente. O amor é benigno. Paulo está dizendo, o maior dom é o amor. Eu estou falando de um dom mais excelente, Paulo está dizendo. Todos esses dons que nós carregamos, mas se nós não tivermos o dom do amor, de nada vale. Mas o que é esse amor, pastor? É amar as pessoas, né? Não, mas vamos lá. O amor é paciente, é ter paciência com as pessoas. Não é tolerar toda a bagunça que faz, não, é ser paciente. É ser insistente. É ainda que a pessoa erre, você tem paciência. Você espera, você persiste, você insiste. O amor é paciente. Quer ver? Você é paciente com seus irmãos? Quer ver? Vamos apertar um pouquinho mais? Você é paciente com seu esposo, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai? Apertar um pouquinho mais, né? Aí botou o espelho. Quando entra em casa, aí o espelho vira. O amor é paciente. O amor é benigno. O que é benignidade, irmão? É não ficar suspeitando mal do outro. Isso é ser benigno, é olhar com olhos bons. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo ficar benignidade é quando o outro ele não fica suspeitando mal. Benignidade é olhar, ainda que o outro tenha errado, é olhar com olhos bons. É benignidade, benigno, não é maligno. Ele não está achando sempre que o outro, o que eles querem, por que está fazendo isso? É sempre uma desconfiança. O amor não é assim. Então esse dom de olhar para as pessoas com paciência, com benignidade, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme. Paulo não está dizendo que o amor não tem ciúme. Só que não arde em ciúme. Ciúme doentio. Ele fica incomodado porque convidaram um ou outro, não convidaram ele. Fica incomodado porque fizeram um negócio e não convidaram ela. Isso é arder em ciúme. Perceba? O amor não arde em ciúme. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Não é soberbo, não é arrogante, não é petulante. O amor é humilde. Eu sou humilde. É? Numa conversa como que é? Bate sem piedade? Fala coisas duras? Despreza? Isso é soberba. Paulo está dizendo que o amor não é soberbo. O amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Sabe o que é amor? Amor não trata assim, às vezes a gente está, vejo tanta inconveniência, ser inconveniente é expor o outro, sabe aquelas coisas, às vezes, que expõem o outro. Uma coisa, claro, que é quando há liberdade, a amizade, há brincadeiras, que é a liberdade. Mas quando isso não se tem, é inconveniente. Eu vou dar um exemplo para você. Acontece muito entre casais, por exemplo, quando um deprecia o outro, né? Expõe, a outra pessoa fica envergonhada. E isso é se portar de forma inconveniente. Por exemplo, tá falando alguma coisa, a pessoa viu, tá vendo? Tu faz olha aí, ó, tu faz assim. Pô, a pessoa fica constrangida, né? Tá sendo inconveniente.
Não procura os seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Então, uma igreja que ama, ela não vai para o culto só buscando os seus interesses. Porque ela ama. Ela está preocupada com o interesse do outro. Não se exaspera, não se ressente do mal. Você vai ver que amor perdoa. Amor não ressente do mal. Tenho falado para vocês que quase esse último mês agora, está fechando quase o último mês, enfrentamos bastante desafios, né, com o Ben-Hur, agora a Antonella, graças a Deus, já melhorou, e o Ben-Hur tá melhorando, né, já está melhor do que já teve, a graça de Deus. Mas, sabe, madrugadas assim, nós revezando e levantando, e cansado, e chegando de culto, coisa desafiadora mesmo, sim. E não é uma noite, 2 noites, 3 noites, negócio, sabe? E aí a sua carne fica cansada, fica tremendo, né? E aí é interessante porque Paulo está dizendo que quando a gente olha de forma natural, a criança gritando, berrando, chorando, e você não sabe mais o que fazer e tal. Aí chega 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando passou toda a tempestade da noite. Ou 9 horas, quando acorda. Aí dá um sorriso. O miserinha ficou a noite inteira. Mas assim, fez, pintou e bordou. Você tá cansado. Mas pela manhã, basta um sorriso, só isso te quebra todinho. E aí você vai ver que você não tá amaldiçoando aquela criança. Sabe por quê? Porque o amor não se ressente do mal. Mas às vezes é só um comentáriozinho do outro irmão que a gente já tá ressentido agora. Você percebe? Mas com o filho não é assim, sabe por quê? Porque o amor não se ressente do mal. O amor não é soberbo. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Agora chegou a minha vez. Agora eu quero ver. Porque quando foi comigo, teve juízo. E agora eu quero ver o que vão fazer. Agora ele vai pagar o que fez. Paulo está dizendo, mas isso não é amor, não. Porque o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor, tudo. O amor, tudo. 3 coisas. Tudo 4 coisas. Tudo sofre. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse todos os poderes, curasse muita gente, profetizasse, servisse muita gente, tivesse todos os dons, mas me faltasse o dom do amor. Irmão, está falando sobre a minha e a sua vida, você consegue identificar isso? Paulo está nos ensinando. Ainda que a gente faça muita coisa, seja muito extraordinário em muita coisa, mas faltar o amor. Amor é acreditar nas pessoas, assim, que ninguém acredita. Amor é ser paciente, acreditando que a pessoa pode ser transformada pelo Senhor. Ainda que a pessoa esteja lá, indiferente muitas vezes. E o amor persiste, o amor continua persistindo e sendo benigno, ainda que a outra pessoa está lá fazendo bagunça, desprezando. A pessoa está lá, o amor está lá. Porque o amor tudo crê. Não, eu creio que vai mudar. Eu creio. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais uma coisa, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, tá, mas e as profecias? E o dom da profecia? Vai desaparecer. E a língua, a interpretação de língua, também pode desaparecer. Vai cessar. Havendo conhecimento passa. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu falava como menino.
Eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, irmãos, diante de todos esses dons, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos os dons é o amor. Que na minha e na sua vida, a maior expressão de tudo aquilo que a gente fizer para o Senhor seja o amor, a marca mais profunda. Não o amor romântico, esse amor romântico de que a pessoa é uma querida. Não, não é sobre isso. É alguém que é paciente com pessoas que ninguém tem paciência. É pessoas que suportam, são suporte para pessoas que ninguém quer ser. É gente que, ainda que foi insultada, isso, compromisso com o irmão. Gente que ainda que foi insultada, olha de forma benigna. Suporta. Tem paciência. Tudo crê que pode mudar. Tudo espera. É gente que não se porta de forma inconveniente. Que Cristo seja visto em nós. Que o amor de Cristo seja visto em nós. Atua no dom do amor. O maior dos dons que a gente deve buscar é o dom do amor. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero o dom do amor. Eu quero o dom do amor. Aí Deus vai dar. Dom do amor? Suportar o insuportável. Ser benigno quando tem 1000 razões para você ser maligno. Ter suporte. Ser paciente. Esperar. Permanecem 3 coisas por fim: a fé, a esperança e o amor, e o maior dos dons é o amor. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo diz: olha, busquem os melhores dons, né? O dom do amor, mas também, irmãos, na edificação da casa de Deus, da igreja, procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente, se vai procurar dons, procure o dom de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, olha só, o profeta, ele edifica, ele consola e ele exorta. Esse é o dom da profecia. Consolo, edificação e exortação. Então, o profeta também consola. Irmão, vamos lá. Vai dar certo. Está passando por esse momento difícil, mas estamos aqui. É o profeta. Tem a palavra de encorajamento, né? Ele exorta também. O profeta exorta. Ele chega e fala: está errado, tu não pode fazer desse jeito. Esse é o profeta. Ele é assertivo. Ele é diretivo. Ele diz: não, tu não pode proceder. Tu viu que tu falou com o outro lá? Outra coisa, por que tu não serve? Os profetas são assim. Mas por que tu não serve? Por que todo mundo serve e tu não serve? Por que isso aqui é demais para ti? Irmão, por que tu não prepara o negócio? Por que eu nunca te vejo carregando as coisas junto com os outros? O que acontece contigo? Por que tu nunca está servindo os outros no encontro? Por que tu não... Os profetas são assim. Eles chegam, eles exortam: não, tu tá errado. Outra coisa, tu viu como é que tu tá falando com o irmão? Tu viu que tu tá tratando? Outra coisa, com a tua esposa, com o teu esposo. Eles exortam, os profetas exortam. Mas são os mesmos que consolam também. Mas também eles estão fazendo tudo isso para edificar. Irmão, quero te ver crescer em Deus. Quero te ver desenvolver na fé. Perceba. O que fala em outra língua, Paulo diz, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja.
Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Então, irmãos, falar em línguas para edificação pessoal. Isso todos devem ser revestidos de poder, batizados no Espírito Santo. Amém? Você deve buscar isso, porque é edificação pessoal. Muito mais, porém, o meu desejo é que todos profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Então, assim, se a pessoa flui no dom de línguas, ela está falando em línguas, e ela interpreta, aleluia, isso é poderoso demais, é lindo. Eu já participei de cultos e pessoas que tinham dom de línguas começaram a orar, e aí o outro levantava, essa aqui orava em línguas, e a outra pessoa levantava e começava a traduzir aquilo que a outra pessoa falava. Irmãos, é lindo quando os dons, o corpo de Cristo, cada um está fluindo no seu dom, e aí Deus falando por meio desses dons, por meio do corpo, é lindo. Agora Paulo está dizendo, irmãos, o que profetiza é mais importante o dom profético do que todo mundo. Imagina, irmão, a gente chega num culto, tá todo mundo, você chega no GC, tá todo mundo falando línguas. Ok, cada um tá buscando edificação para si. E tá percebendo coisas no Espírito também. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, durante o momento que eu tô orando, eu falei para você que eu busco palavra de conhecimento, mas muitas vezes eu tô orando em línguas. Para mim, ali, na frente de alguém, eu tô buscando discernir no Espírito. Eu tô orando em línguas. Até que venha uma palavra de conhecimento, mas aonde que a pessoa vai ser edificada? Às vezes, se eu posso estar orando em línguas na frente da pessoa, a pessoa não é edificada. Ela não está entendendo nada. Agora, se eu tiver revelação daquilo que o Senhor está falando, por meio das línguas, aí eu posso falar para ela. Aí eu vou profetizar. E quando eu profetizar, a pessoa vai ser edificada. Então, você, ore, por isso que a gente fala, irmãos, orem com alguém, porque está sendo liberado, na sua oração, está sendo liberado o Espírito da profecia. Você percebe? Aí todos são edificados. Agora, porém, 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, no que eu serei proveitoso se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como também saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo. Então, imagina eu aqui, irmãos. Eu aqui começo a falar em língua agora. Aí no final eu digo, amém, irmãos? Os irmãos vão ficar olhando para mim. Você vai ficar olhando, o pastor endoidou? Sim, porque o pastor ficou falando em língua e perguntou se a gente concorda, mas não entendemos nada. Faz sentido? É isso que Paulo está falando. Então ele diz, busque então revelação, busca falar com conhecimento. Peça para o Senhor a revelação. Isso. Está vendo que tudo aqui, Paulo fala, para edificar a igreja. É isso, Duda. Os melhores dons são para quê? Para edificar a igreja. Tudo, ele começa dizendo lá desde, irmãos, saibam que o uso do véu, no capítulo 11, ele começa a falar, né? Vocês da vida de vocês não é independente, é para edificar, vocês têm dons, é para edificar a igreja, tudo é para edificar a igreja, uns aos outros. Neste caso, 17, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, 18, por falar em línguas mais do que todos vocês,
No entanto, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Tá vendo? Não está dizendo, não está desprezando o dom de línguas, é poderoso. E outra, devemos falar. Até mesmo no culto, para edificação pessoal. Mas assim, prioritariamente, fluir no dom profético. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem. Meu Deus, olha que lindo isso. As línguas são um sinal de condenação para os descrentes. Porque quando alguém está falando em língua e o outro lá está sem entender nada, é provocado um desejo, ele precisa converter para entender esse tipo de coisa, que vai ser revelado por meio do Espírito, sim ou não? Esse Paulo está dizendo. As línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos. Viu aqui julgado por todos? Não é juízo, não é condenado por todos. É julgado, é avaliado, discernido. Está todo mundo profetizando, todo mundo falando algo a respeito da vida dele. A pessoa vai ser constrangida. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Meu Deus do céu, mais claro do que isso. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Olha o culto aqui que Paulo está dizendo. Irmão, o certo mesmo, é a gente chegar a reunir assim como um GC. Como que deve funcionar um GC? O certo é uma pessoa dizer, algo nessa semana queimou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. O outro diz assim, irmão, eu estava meditando um texto, eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje. O outro teve uma revelação. Nossa, eu tive uma revelação do tempo que a gente está vivendo aqui e percebi algo. O outro, um fala em língua e o outro já interpreta. Quando vocês reúnem, é assim que deve fluir. E não esse negócio de estou esperando o líder falar alguma coisa. Irmãos, eu já deu vontade de, às vezes, várias vezes, só sentar, se ficar sentado, não falar nada. Os irmãos ficam olhando, eu também ficar olhando. É verdade, porque indigna. Porque senão pensa que é só o pastor, que é o líder que tem que falar tudo, irmãos. Por favor. Se destrói com a vida de alguém, porque a gente tá ali, todo mundo com um copinho, esperando que a jarra do irmão dê conta do nosso copo. Não, você tem esse devocional todo aqui. Se você não tiver algum para compartilhar no GC, irmão, sei lá, arruma outra religião, abraça o Buda, faz outra coisa. Pelo amor de Deus, se não tiver uma palavra com isso tudo, não, é verdade. Se isso tudo aqui de revelação da palavra, a pessoa não tem uma coisa para dizer, e a pessoa na hora de orar disser que não consegue orar, não, irmão, alguma coisa está errada. Ou é muita justiça própria mesmo, é muita centralidade do ego, do eu, porque se eu errar, se eu isso, coisa, né? Ou a pessoa não nasceu de novo. Então eu falo para você precisa orar, precisa fluir em dons. Esse negócio, a gente na hora lá, a gente tá orando no prédio, tá, a pessoa daí baixa, crente, faz 36 anos que a pessoa é crente, baixa aqui, fica lá meditando, assim, com a cabeça atravessada, assim. Por favor, irmão, para com isso. Faz isso não. Você é nova criatura em Cristo. Existem dons que Deus deu. Não despreze o dom que você recebeu. Você precisa fluir. E quanto mais você entregar, mais satisfeito você fica. Quanto mais, porque a sensação de ser usado por Deus é maravilhosa. Quando você é usado para edificar a vida de alguém. É bom receber profecia, mas liberar a palavra profética que o outro reconhece. Eu estava pensando nessa palavra e transformou a minha vida. Irmão, a satisfação é muito maior. Sim ou não? Porque por isso que é melhor dar
do que receber. Tudo seja feito para a edificação da igreja. 27. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, um de cada vez. E alguém deve interpretar. Olha o que Paulo está dizendo, os irmãos falando em língua. Aí, 3, 4 falando junto, ninguém entende nada. Não, mais 2 ou 3, e aí alguém vai interpretando, porque senão fica um barulhão, todo mundo falando, ninguém entende. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Tá vendo? Nem todos carregam dom de profecia, mas todos nós podemos ser proféticos. Nem todos são profetas, mas todos podem ser proféticos. Amém? Eu tô vendo a Kellen aqui, ó. A Kellen tem um dom profético. Aqui é tipo a irmãzinha do coque da Assembleia. É verdade. É impressionante. Deus fala muito com ela através de sonho e profecia. É impressionante. Quando ela vai e coloca a mão no seu ombro e começa a chorar do seu lado, pode saber. Deus vai revelar tudinho. É impressionante. São dons. São bons. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Interessante. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? A pessoa diz assim, não, mas eu estava falando ali, daí não me controlei. Para ver. O espírito está sujeito ao profeta. Se a pessoa... O que podia acontecer aqui na igreja de Paulo? Se ele está recomendando, é que os irmãos iam lá e todo mundo chabaracana, e aquele troço todo mundo falando, ninguém entende nada. Aí a pessoa diz assim, mas eu fui tomada do Espírito Santo e não pude controlar. Aí Paulo está dizendo, alguma coisa errada tem, porque o Espírito está sujeito ao profeta. É você guia isso aqui. Obviamente, você é guiado pelo Espírito, mas você consegue controlar. Às vezes eu vejo manifestação do poder do Espírito, a pessoa está girando ali no manto, aleluia, tá lá no momento dela, tá fluindo aquilo aqui, tudo bem. Assim como uma pessoa, quando está comemorando no estádio de futebol, tá pulando, beleza. Um gira, o outro pula, ok. É algo que inspira, tudo bem. Mas se essa pessoa começa a dar tapa na cara de todo mundo, derrubar todo mundo, fazer um boliche gospel, irmão, daí a pessoa diz, eu estava tomada do poder, não me controlei. Tá, mas só um pouquinho, o Espírito, Paulo está dizendo, irmão, o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Se é uma coisa que não te controla, é demônio. É isso que Paulo está dizendo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Amém? Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Agora eu comprei briga com as irmãs aqui, né? Agora deu. Agora fecharam a igreja quarta-feira, ninguém mais entra. Vamos lá. Paulo está instruindo os irmãos que estavam em Corinto. Estavam vivendo em tempo da lei, a lei judaica. Ok? Paulo começa a falar do véu, capítulo 11, lembra? O véu estejam submissas, tem um governo. Ele está dizendo, se as mulheres também quiserem falar, primeiro, permaneça em silêncio. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Não proíbam que se fale. Eu já ouvi de ministérios que proíbem que as pessoas falem em línguas. Paulo está dizendo que não é para proibir. Ele está instruindo que no culto é para fluir o dom profético prioritariamente, mas não proibir ninguém falar em língua. Ok? Mas também, se uma pessoa que está falando em língua também atrapalhar os outros,
assim como Paulo deve instruir. Não, olha só, tá falando em língua, ninguém entende, não tem que revele. Então é o seguinte, fala aí para ti. Ponto, é isso que Paulo está dizendo. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbe que se fale em língua. Tudo, porém, deve ser feito com ordem e decência. Em relação às mulheres, aqui agora Paulo está falando um procedimento apostólico também. Pastor, como que é esse negócio de ser pastora, pastora? Bom, primeira coisa, irmão, você percebe que nos apóstolos, no Novo Testamento, apóstolos, você não vai ver pastoras, por exemplo, né? Paulo está instruindo que as mulheres, naquela época, não podiam falar. E hoje, pode falar. Pode falar. No entanto, a mulher não deve fazer nada sem o governo de um homem. É isso. Por exemplo, entre nós, não haverá, por exemplo, alguém que é pastora, ela é pastora do ministério todo. Não. Ela precisa estar debaixo de um governo de homens. Essa é a instrução de Paulo. Ele fala sobre o véu da igreja. Ela está em submissão. Não é que a pessoa não possa ensinar. A pessoa até pode ensinar. Prioritariamente, quem ensina são os homens. Paulo está dizendo aqui. Lá não podia nem falar. Hoje a gente deixa falar e até ensinar. Desde que esteja debaixo de uma cobertura, debaixo de um ensino e governo de homens dirigidos por Deus. Essa é a maneira neotestamentária, é a maneira apostólica. Os apóstolos procederam assim. Então Deus usa muito mulheres, muito. Só que Deus não deu o governo para elas. Simples quanto isso. Adão é o cabeça. E Eva, a sua adjuntora. Então a mulher deve estar sujeita a um governo de homem. Pode brigar, pode puxar ideologia e tal, pode contar com base nas frustrações do mundo, que se a gente não entender isso aqui espiritualmente, é porque não nasceu de novo. Aí, que aqui ninguém está depreciando ninguém. Até porque a posição da mulher é de ser protegida, amada. Então tem muito mais benefício do que o próprio homem. Porque quando Deus vai fechar o homem, ele chama Adão. Entendeu? É que na cabeça dessa geração, ser a mulher é estar em desvantagem. Mas não é assim biblicamente. Olha como que foi a vida de Jesus em relação às mulheres. Jesus deu voz para quem não tinha. Então é assim. Então a igreja, as mulheres. Meu Deus, o tanto que as irmãs são preciosas e são apaixonadas pelo Senhor, tudo isso. Só que uma coisa, não dá para estar na posição do governo sozinha. Não dá. Não é neotestamentário, não é do Novo Testamento, nem apostólico. Pastor, uma pessoa, por ser esposa de pastor, ela é pastora? Não. Seu esposo é motorista, daí você é motorista... E o seu esposo é Uber, você também é? Tá entendendo? Você é enfermeiro, deixa aí, esposa é enfermeira, porque você é, né? Então por que o pastor, a outra é pastora? É assim. Agora, quando tem uma vocação, entendeu? É só a gente, irmão, a vida é muito simples. As coisas são muito simples, é só. Mas isso tudo é simples, mas é sabedoria, viu? É só falar sabedoria. Só entendimento aqui. Vamos lá. Tá, mas olha só. O fato, por exemplo, minha esposa, sou pastor. Tem uma vocação chamada pastoral. Tem evidência e fruto. Testado o tempo inteiro até que Jesus volte. Ok. Aí a minha esposa, naturalmente, ela vai participar comigo disso. Só que a responsabilidade, a autoridade, vocação chamada, tenho eu. Hoje, no nosso meio, o que acontece? As mulheres, elas têm uma vocação de ser mãe e apacentar crianças. Nosso entendimento ministerial é esse.
As mulheres não vão estar governando, no governo, ensinando homens. Não, isso já tem homem que faça isso. Já tem o governo apostólico e da liderança da igreja. Ninguém vai estar numa posição de governo sem estar debaixo do governo de homens. Certo? É isso, essa recomendação apostólica. Estou ensinando para você, mas estou falando de igreja agora. Certo? Agora, pode ter um ministério infantil? Sim. Pode se tornar uma pastora do ministério infantil? Sim. Aí nós ordenamos desde ao ministério pastoral, desde que ela esteja submetida a um governo apostólico de homens. Aí nós ordenamos pastoras de crianças, certo? Agora, não é porque uma pessoa é esposa do pastor que ela é pastora. Ela é uma irmã. Mas pode que ela comece a desenvolver a sua vocação para o cuidado das crianças, por exemplo. Isso vai crescendo e tem frutos, evidência, apacentamento, cuidado, crescimento. Bom, tem uma evidência de que alguém ali tem uma vocação pastoral. E nessa vocação pastoral nós reconhecemos, em determinado momento, quando há um testificar do corpo, há um reconhecimento. Agora, Deus tem chamado a irmã ao ministério, à vocação do apacentamento das crianças. Se tornou uma pastora. Mas não precisa ter o título para ter a vocação pastoral. Você entende isso? Nem dos homens, nem das mulheres. Estou ensinando você como Paulo está instruindo aqui. Amém? É claro isso, irmãos? É claro? Já estou encerrando aqui. Fica claro? Então, assim, não é porque uma pessoa é esposa do líder que ela é líder. Que o líder não fica sabendo as coisas porque tu está falando para a mulher do líder. Quem foi designado para estar naquela posição e precisa responder espiritualmente nessa posição que foi chamado por Deus, instituído por Deus, é um presbítero. Líder é um presbítero, é homem. Então não é porque a pessoa é esposa de líder que ela é líder. Ela está sujeita ao marido, ok? E não é porque fala tudo para a esposa, é claro que às vezes tem demandas, né? Por exemplo, alguns casos, algumas situações, né, que às vezes é mais constrangedora para uma irmã falar, ok, e aí ela vai procurar lá a esposa. Mas, perceba isso, eu falo aqui para os líderes e para os irmãos. Quem tem a autoridade para tomar decisões e dar direcionamentos no GC é o líder. Então, nem tudo tem coisa que você precisa falar para o líder. Ok? As irmãs aí que estão submissas ao seu esposo, entendendo esse chamado, se coloca ali como uma adjuntora e remete ao líder. Agora, não pode ter um governo paralelo. Não pode ter um governo paralelo. Ok? O que nós temos visto há muito tempo é assim, ao longo da história, até do Velho Testamento. Mulheres usadas, mulher na posição certa, são uma bênção e faz a obra avançar. Mulher na posição errada acaba com a igreja. Mulher faz a igreja bombar em 1 ano, faz a igreja destruir em 15 dias. Porque a notícia bomba. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para quem? A notícia, ó, WhatsApp da época aqui, ó. É verdade. O negócio multiplica de uma maneira. É verdade, irmãs. E as irmãs aqui, ó, tem um monte de irmã aqui para me ajudar aqui a testificar e a concordar com isso. As irmãs têm dito, pastor, as irmãs têm dito isso, pastor, eu era Jezabel. Era o trio, o quarteto fantástico. É a Jezabel, a Vaste, a Herodias e a Eva. É o quarteto fantástico. Às vezes elas falam isso. Pastor, eu fazia, acontecia, e fofoca. Irmãos, esse negócio da fofoca. Oh, Deus, precisa ter um homem para colocar limite na coisa. Por isso você precisa casar, irmão. Porque ó, você na posição em Deus, você flui, você é uma bênção. A mulher é uma bênção. Mas na posição errada acaba com tudo. Alguém me ajuda aí?
Eu sei que os homens nem podem nem balançar a cabeça, porque senão eu vou apanhar a mulher. Mas assim, vamos lá, as irmãs aqui, tem alguém para falar alguma coisa? É assim ou não é? É assim ou não é? Fala aí. Cadê a Fábio Helena aqui, ó? Que sempre tá dizendo para mim, pastor, eu era Jezabel. Então, eu quero agora dar nome para as coisas. Elas falam mesmo. É assim mesmo, né, Ana? É isso aí. Vocês bagunçam com tudo se não tiver um governo na vida de vocês. É desse jeito, sabe? É que às vezes a gente, irmão, hoje, pra ser pastor, hoje, aí, ó, eu era pastor, tá vendo? Espontaneamente a irmã tá se. Esse é lindo, é lindo. Por quê? Porque, irmão, sem governo é fofoca, é coisa, é reuniãozinha, é não sei o quê. Os homens também são problema. Todo mundo é. Jezabel veio junto com ela e abaixo junto, era o kit, né? O kit de devastação, né? É assim, irmão. A mulher no lugar, na posição certa, é uma bênção. E Deus tem levantado mulher cheia do Espírito Santo, esposa de líder também, que tem sido submissa, tem sido uma edificação na vida de muitos. Glória a Deus pela sua vida. Tá? Glória a Deus. Mas você sabe, quando a mulher governa sozinha, sem governo, não é assim que Deus fez. Não é assim que Deus criou. Ok? Então, que deixo bem claro. Conforme, isso é da Rema? Isso é Rema? Estou falando do Estatuto da Rema? Não, estou falando do apóstolo, o ensino dos apóstolos. Ok? Não é Rema, isso aqui é dos apóstolos. É um procedimento apostólico. Então, no culto lá, mulher sequer falava. Então, hoje, até ensinar nós permitimos que ensine, desde que seja supervisionado por homem. Aí pode ensinar. Nós vamos lá avaliar o ensino, a direção profética. Não é cada um faz o que quer, fala o que quer. Não é assim que funciona. As coisas têm uma coordenação, a maneira que Deus, a autoridade guarda. Aleluia, a autoridade nos guarda. É isso. Amém? Então, esse é a direção apostólica para a igreja. E por fim, hoje é até o 15? É isso? Me ajuda? Até o 16, Jesus que me ajuda. Deixa eu ver aqui. Então é o seguinte, irmãos. Então eu encerro por aqui. Porque a gente chegou nas caras. É uma benção ser submissa. Me libertei de um peso. Tá libertando, né, Maria Elisa? Nós estamos te ajudando. Vamos aos poucos. Aleluia. Tá um caminho. Amém. Tá um caminho ainda. Vamos te ajudando. Aleluia. Mas é isso aí. Se submeter vai ter glória. Porque estou aprendendo. Aleluia, Maria Alice. Ouvi isso de ti, uma mulher forte a vida inteira, agora só o evangelho para colocar no lugar. Só que a mulher no lugar, você vai ter uma glória. É que quem não tem glória, busca poder. Mas não precisa de poder a mulher que ela se torna glória no casamento, tem glória. Ela está na posição que ela vê que tem glória, tem unção, sabedoria, ela é guardada, protegida. O homem está na sua posição, cheio de Deus. E ela está na dela, cheia de Deus também. Glória a Deus. Então, uma relação que tem glória, não precisa estar cada um buscando seus poderes. Amém? Amém? Jesus, te agradecemos pela revelação da igreja. Dê-nos, ó Deus, revelação. Estarmos debaixo do teu governo. Estarmos, ó Deus, sendo conduzidos pelo teu Espírito. Sabemos que não andamos de forma independente. Não somos, ó Deus, aqueles que fazem por si mesmos o que bem entendem. Estamos debaixo da autoridade e governo do Senhor. Nunca para julgar, subjugar, nunca para a tirania, mas submetidos em amor, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama profundamente. Nos alinha, nos corrija, nos instrua, nos faça crescer em fé, nos faça crescer no discernimento e na manifestação dos dons. Ó amado Espírito Santo, eu e com meus irmãos hoje oro aqui, livre-nos, ó Deus, da independência. Livre-nos, ó Deus, da fofoca, da discórdia. Livre-nos, ó Deus, da impaciência, da intolerância. Livre-nos, ó Deus, de não suportarmos desafios. Livre-nos, ó Deus, de uma vida isolada, sem discernir o pão partido.
sem discernir a ceia do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de toda embriaguez. Nós carregue-nos, ó Deus, para uma vida compartilhada em favor dos nossos irmãos. Quero declarar que o dom profético está sendo liberado sobre nós de uma porção muito maior. Nesses dias, ó Deus, percebemos o Teu Espírito nos conduzindo para um nível de ousadia maior. Quero declarar o Espírito profético fluindo em cada reunião, seja no GC, seja nos cultos, numa mesa, com alguém, com os nossos amigos, a palavra profética saia da nossa boca e edifique alguém. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, o dom, ó Deus, de línguas, revelação também, palavra de sabedoria, interpretação que vem do Teu Espírito. Libere-nos, ó Deus, pode fluir através de nós, para a edificação da Tua igreja, pois temos certeza, há uma convicção no nosso coração, que as portas do inferno podem prevalecer diante de muita coisa, mas não prevalecerá diante da igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja. Fortaleça-nos, ó Deus. Edifique-nos a nossa fé, uma fé madura, uma fé consciente, uma fé, ó Deus, intrépida, uma fé fundamentada. Não queremos ser, ó Deus, cristãos guiados por qualquer vento de doutrina, sem uma direção profética, sem um alinhamento profético, sem uma lucidez de fundamento de fé, daquilo que a gente crê. Quero declarar, ó Deus, homens na sua posição, reconhecendo o sacerdócio, sendo submetido ao sacerdócio na sua casa. Mulheres na sua posição, sendo mestras do bem, cheias do Teu Espírito, fervorosas no Senhor, que apacentam crianças, que celebram a vocação de ser mãe, que guiam filhos para a Tua glória, geram para a Tua glória, homens e mulheres, cheios do Senhor. Famílias proféticas, eu quero declarar que o Senhor os levanta como famílias proféticas. É lindo, Deus, uma família cheia da Tua glória, que traduz a vida do Senhor, que tem governo, tem direção, tem amor, tem cumplicidade, tem sabedoria, tem discernimento, tem espírito de alegria. Essa família edificada para a Tua glória. E que muitas pessoas perto dessa família vêm e são afetadas também pela manifestação de amor e de bondade. E, Senhor, nós pedimos, sobretudo, nos alargue no dom do amor, porque ainda que tivéssemos todos os poderes do mundo, nós faltássemos o amor que sofre, o amor que não é soberbo, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor que não suspeita mal, o amor que é sofredor. Se nos faltasse esse amor pelos nossos irmãos, de nada valeria. E de tudo que é importante, 3 são mais: a fé e a esperança. Mas o maior é o amor. Que o ágape transborde através de nós e de nós como igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, querido irmão. Grato por você estar aqui, participando, né, desse pão partido, Cristo partido, a palavra de Deus. Talvez você não perceba, talvez não tenha dimensão da glória que é uma igreja que se move, apaixonada pela palavra. A palavra, nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Amanhã voltamos aqui, grato pela sua paciência aqui, nós lendo e aprofundando também, dando umas pinceladas aqui. Eu ainda sonho com o seminário pastoral, que não é só para pastor, mas é o nosso seminário que nós temos, que é de palavra, né? A gente aprofunda a palavra, situações, contextos, né? Vai chegar o momento que nós todos vamos fazer aí o seminário, a gente cresce um pouco, tem bastante demandas, e aí vamos aprofundar e ser transformados no Senhor. Amém? Grato mais uma vez, bom almoço para quem não almoçou ainda, boa tarde para você, e amanhã retornamos aqui. Graça e paz.